Fala pessoal, Yurizinho na voz aqui para vocês mais uma vez e vamos para mais um vídeo de resenha. Eu terminei de ler um livro chamado Seleta Gatsby, que é esse livro aqui, que inclusive esse livro Seleta Gatsby ele veio no box, que eu fiz um unboxing aqui no canal para vocês, do Grande Gatsby. O livro ele é do Francis Scott Key Fitzgerald, que ele é o meu escritor favorito, até então, né, obviamente. Então eu li já esse livro dele, eu tenho mais 3 livros deles aqui em casa, e eu li esse daqui, A Seleta Gatsby. Ele é uma reunião de contos assim que o Clube da Literatura Clássica selecionou para colocar de brinde no box. Então eu vou falar aqui para vocês sobre os 3 contos, né? Porém, antes de irmos para, né, o vídeo de fato, assim, né, o conteúdo do vídeo de fato, eu vou contar um pouco sobre a história do Fitzgerald, né? Já comentei um pouquinho sobre a história do Fitzgerald em relação a Zelda, sobre o vídeo que eu fiz do Grande Gatsby, que tá aqui em cima, então corre lá no canal que tem um vídeo para vocês. Mas, porém, eu vou falar sobre a parte dos contos, né? Sobre a parte dos contos que o Fitzgerald ele fez durante a sua vida, que foi uma das suas maiores fontes de renda, né? Porque o Fitzgerald ele tem 160 contos publicados, né? Em torno de 160. Então ele ganhava sua vida a partir desses contos que ele escrevia e publicava. Então, várias e várias histórias que também já foi passada durante a vida dele, ele levava a inspiração para a realização desses contos que ele publicara. Agora, indo para a Seleta Gatsby, né? Como eu falei anteriormente, são 3 contos que tem aqui no livro. O primeiro conto é Os Sonhos de Inverno, o segundo conto é Absolvição e o terceiro conto é Menino Rico. A tradução do primeiro e do segundo conto ela foi feita pelo Mário Hack e a tradução do Menino Rico foi feito pelo Arriata, né? Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, porém está aqui para vocês. Agora vamos de fato para o conteúdo do livro, né? Que é comentar um pouco sobre os 3 contos aqui para vocês. O primeiro conto, que é Os Sonhos de Inverno, ele conta a história do Dexter, né? O personagem principal do conto, que ele era um menino não tão pobre, mas não tão rico, né? Ele era da classe média ali, ele ganhava em torno de $30 para ser um CAD. O que é o ser um CAD? CAD é nada mais nada menos que o que os carrinhos de golfe fazem hoje em dia, né? Então, naquela época, lá em 1922, que o primeiro conto foi publicado, Sonhos de Inverno, ele andava atrás dos jogadores de golfe, né? Com a malinha para colocar os tacos, ele ia buscar a bola onde a bola ia mais longe. Então ele estava ali para dar aquele suporte. Durante, né, um jogo que ele está ali com o pessoal que ele está trabalhando, aparece uma menina chamada Jodie Jones, que é uma antagonista desse conto, ou não. Ela tinha 11 anos, então ele já olhou para essa menina e já falou, opa, Jodie Jones, ok. Posteriormente, quando ele estava deitado, né, perto de um lago, ele chegou a escutar o barulho de um barco, e ele olhou para aquele barco, e quem estava naquele barco? Jodie Jones, né? Já estava na casa dos seus 20 e poucos anos. Então a Jodie Jones falou assim para ele, poxa, vem aqui no meu barco e pilota aqui para eu poder, né, navegar atrás e tal. Então a partir dali eles tiveram, né, uma troca de olhares, eles tiveram ali, né, um momento juntinhos que eles se apaixonavam ali. Então ele realmente sentiu uma paixão muito grande por Jodie Jones. Porém, a Jodie Jones, ela fazia isso não só com Dexter, mas fazia isso com vários e vários outros homens. Então, isso é um contraponto da história. Eu vou falar o conto todo aqui para vocês, para não dar spoiler, para vocês lerem o livro depois. Mas é interessante o contraponto que o Fitzgerald coloca no livro, porque ele coloca em voga as desilusões amorosas, né, que os jovens, né, naquela época tinham. Então conta como que o Dexter reagiu a isso, conta como Jodie Jones reagiu a tudo isso, e o final desse conto que é magnífico. Então, leiam, porque vocês não vão se arrepender. O conto é maravilhoso. Esse conto, né, Os Sonhos de Inverno, ele foi baseado numa história real do Fitzgerald, porque ele, em 1915, se eu não me engano, de 1915 a 1917,
Fitzgerald, ele era um menino pobre e ele tinha se relacionado com uma menina rica na época dele lá. Então ele se relacionou com essa menina rica. O pai dela era era um bancário assim em Chicago, ele era dono dos maiores bancos assim, em Chicago. E o Fitzgerald se relacionou com essa menina. E obviamente, né, quando o pai dessa menina descobriu que o Fitzgerald ele era um menino pobre, ele surtou e humilhou o Fitzgerald na frente dele e falou assim: meninas ricas não podem casar com meninos pobres. E a menina, ela acatou o que o pai dela disse e ela falou assim: beleza, então vai embora. Tratou o Fitzgerald com indiferença e o Fitzgerald, né, tipo, ele sentiu isso muito, muito no coração dele. Por quê? Ele estava apaixonado por ela naquela época. Isso era antes da Zelda, claro. Porque ele teve o seu relacionamento com a Zelda a partir de 1920, até a data de sua morte. Ele sentia muito isso no coração dele, porque ele realmente amava essa menina. E quando o Fitzgerald, né, ele colocou para escrever esse livro, e sempre que ele lembrava dessa história dele, descia lágrimas nos seus olhos, né, no seu rosto. Então é uma história que foi motivada por uma história pessoal que ele viveu no passado. E ele quis colocar pra gente ela como base no primeiro conto desse livro, que é Os Sonhos de Inverno. O segundo conto é chamado de Absolvição. O menino pequeno é o personagem principal da história. E o nome dele é Rudolph Miller, né? Ele tem 11 anos, então ele é o personagem principal da história. E a história é o seguinte: o Rudolph Miller, né? Ele vem de uma família muito religiosa, né? A família dele também é pobre. Então ele vem de uma família muito religiosa que tem que se confessar todos os dias naquela época. E naquela época, quando você ia confessar, você não poderia, né, omitir nenhuma informação quando você estava conversando com o padre ali. E o menino, ele tinha essa consciência, porque ele era muito também apegado à religião e muito apegado ao pai, porque ele tinha uma relação meio conturbada com o pai dele. E quando ele foi confessar com o padre, ele tinha omitido uma informação porque ele tinha um alter ego. Esse alter ego, chamado Blatchford Sarnennington, ele não falou para o padre. E também tinha uma história que ele tinha cometido uns pecados maiores, assim, que também ele contara para o padre logo em seguida. Porém, como ele omitiu, né, para o padre, antes da reforma literária é ótima, da reforma litúrgica do catolicismo, se eu não me engano, acho que foi a partir de 1960, 1940, me corrijam se eu estou errado, o pessoal ele ficava de jejum antes, né, de receber a comunhão. Então, eles faziam longos períodos de jejuns antes de receber a comunhão na missa. Só que, como ele era muito religioso, então se você omitisse para o padre, e no caso ia na missa no dia seguinte e pegasse essa comunhão em jejum com essa mentira nas costas, você ia para algum lugar que não era o céu. Não? Então ele tinha esse medo. Então ele falava: poxa, eu falo para meu pai que é muito religioso, só que eu tenho um problema com meu pai e meu pai me bate, ou eu vou para a missa em jejum com esse peso na consciência e recebo a comunhão e vai que acontecer alguma coisa depois. Então tem esse contraponto muito legal nesse conto, né? A primeira e a segunda parte desse conto é maravilhosa, maravilhosa. Porém, o final desse conto não me apeteceu muito. Então, tá aí para você ler. Chama Absolvição. Muito top a primeira e a segunda parte, porém a última parte bem fraquinha. E agora vamos para a terceira parte, né? O terceiro conto, a terceira parte do livro, que é O Menino Rico. Como o próprio nome do conto já diz, né? O Anson Hunter, ele era um menino muito rico. Ele foi criado por uma babá quando ele era pequeno, só que essa babá era um pouco maldosa com ele, então desde pequeno ele já vinha tendo um pensamento intrusivo. Principalmente ele tem os pensamentos intrusivos com mulheres, assim. Então é um pouco difícil a situação deles ao se relacionar com uma mulher. Então ele, desde pequeno, né, de acordo com essa criação que ele teve da babá, ele tem esse problema de se relacionar com uma mulher de um jeito que ela vire tipo uma esposa para ele, entendeu? Então ele deixa várias mulheres passar ao longo da vida dele, principalmente a Paula, né, que foi o grande amor da vida dele. Só que, né, ele não consegue entender sobre isso. Também passaram outras mulheres, né, a Dolly, que também ele se relacionou, porém não foi muito para frente. Só que o interessante desse conto é você perceber como que o Anson ele se relaciona com as pessoas, com as mulheres,
e como que ele coloca isso na prática do dia a dia da vida dele. Porque ele era um menino rico, tinha tudo luxuoso ao redor dele, todos os amigos que ele tinha foi se causando ao longo do tempo, e ele ficou ficando para trás porque ele não conseguia se relacionar de uma maneira correta com as mulheres, né? Ele tinha essa ponderação assim da vida dele. Então é interessante a gente entender essa ponderação que ele tinha para a gente se colocar no lugar do personagem e a partir daí a gente conseguir entender por que ele tomava tais decisões ou não. Então, muito legal esse conto, ele é um conto muito grande. Se eu não me engano, ele tem mais de 75 ou 80 páginas. E pasmem, vocês não sabem que o conto Curioso Caso de Benjamin Button não é um livro grande, ele é um conto do Fitzgerald que tem 70 páginas. Então, esse conto, O Menino Rico, é maior que o conto do Curioso Caso de Benjamin Button. Então, vale a pena ler, por mais que o conto é grande, né? Esse livro, Celetta Gatsby, ele tem 167 páginas. É um livro pequeno e você consegue ler ele em uma sentada só. Porém, eu li esses 3 contos, um conto por dia, porque eu queria realmente, né, sentir o que o Fitzgerald queria colocar aqui para nós e entender o que cada conto se encaixava na minha vida. Então, o que eu podia tirar de lição de acordo com os personagens aqui, que eu poderia, encaixar na minha vida, obviamente, as coisas boas, né? Então, foi esses 3 contos. Esse conto é muito gostoso de ler, o último. Tem várias historinhas ali no meio também, que você fica centrado na história, querendo saber o que aconteceu, então é muito bom. Meu escritor preferido, gosto muito desse livro, muito bom, recomendo você ler todos os contos do Fitzgerald, né? A minha meta é ler todos os contos do Fitzgerald até esgotar. Então, 160 contos é a minha meta para ler, e assim que eu vou lendo, eu vou contando aqui para vocês, tá? Agora, quero saber de você. Me conta se você já leu alguma coisa do Fitzgerald. Caiu aqui uma bolsa. Conta se você já leu o Grant Gatsby. Conta se você já leu algum outro conto, algum outro livro do Fitzgerald. Deixa nos comentários para mim que eu quero, né, conversar com você para ver se você consegue entender esse escritor, se você gosta dele ou não. Então deixa aqui para mim. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo na descrição também, então vá lá e a gente dialoga. Cara, eu gravei esse vídeo aqui várias vezes porque eu tenho muito vício de linguagem. Então, tava ruim da primeira vez, então obviamente vai ter um vício de linguagem aqui também, porém, estou nesse processo de melhorar a minha oratória. Então, espero que vocês tenham paciência comigo e vamos caminhando juntos nesse processo, beleza? Um beijo e até a próxima, pessoal.